Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos que estão em casa também. Eu gostaria de convidá-los para uma noite de adoração, para uma noite de aprendizagem da Palavra de Deus. E nesse momento agora, antes da gente começar os cânticos, eu gostaria de convidar a igreja para orarmos todos juntos. Vamos lá, então. Senhor Deus amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta noite, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, Deus. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor, que faremos com todo o nosso coração, Pai. Ensina-nos, Pai Santo, ensina-nos a Tua palavra, Deus, revela a nós a Tua vontade nesta noite, Senhor, e que todos nós possamos sair daqui, Pai Santo, renovados, cheios da Tua presença, Deus, totalmente diferentes de como chegamos, Senhor. É isso que te pedimos, Pai, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, amém. Esta é uma noite muito alegre, é muito bom estarmos na casa do nosso Deus, e por isso eu dou as boas-vindas para você que está aqui, as boas-vindas também para quem está em casa. Todos os lugares é lugar de adoração do nosso Deus, então eu convido a igreja para se alegrar na presença do Senhor nessa noite. Nós vamos cantar cânticos que dançam, então dancem conosco também, pessoal de casa também. Vamos adorar ao nosso Deus, vamos alegrar o coração do nosso Deus e expressar a Ele todo o nosso amor nesta noite. Então sinta-se à vontade aqui na casa do Pai. Vamos começar os cânticos com alegria. Pessoal, se colocar de pé. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. De todas as tribos
suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar e avivar no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Cristo Jesus presente aqui. La 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 la, la la la. Glória, glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória, Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Glória, glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória, Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Os que navegam nos mares, os que moram nas ilhas, habitando as cidades, pegam a voz e cantem. Glória, glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória, Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Cantai um novo canto, os seus louvores aos confins da terra. Em cada povo se diga e declare, até que todos cansam. Glória, glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória, Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Glória, glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória, Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. O nome de Jesus é muito poderoso e nós vamos cantar isso agora. Amém? Senhor, venho a ti, dá meu coração, transformar, Desfrutar cada graça que o Senhor me dá. Senhor, descobri que minhas fraquezas serão todas arrancadas do poder do teu nome. Guia-me e o teu amor me cerca.
estarei bem junto a ti. Teu Espírito me conduz no poder do teu nome. Abra os meus olhos para contemplar tua face e sentir o teu amor. Vida virá em mim. Muda o meu pensar para compreender teu querer e viver a cada dia no poder do teu nome. Guia-me, que o teu amor me segue. Leva-me junto a ti, Senhor. Subirei ao alto como águia, estarei bem junto a ti. Teu Espírito me conduz no poder do teu nome. No poder do teu nome. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento que podemos adorar ao Senhor, ó Pai, adorar ao Teu nome, ser chamados filhos Teus, ó Pai. Nós temos recebido do Senhor carinho, cuidado, amor, ó Pai, providência nas nossas vidas, ó Pai. Isso tudo é do Senhor, ó Pai. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor, ó Pai, somos apenas o pó. Mas o Senhor, ó Pai, tem provido para nós sustento, tem provido para nós, ó Pai, um espírito de liberdade, ó Pai, um espírito que conhece ao Senhor, ó Pai, e que vive as coisas boas que o Senhor oferece, ó Pai. E o nosso coração nessa hora é grato, Pai. Aceita esse louvor, ó Pai, porque foi feito de coração pela Tua igreja, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Saudamos a presença de todos aqui e dos irmãos que nos acompanham também nas mídias sociais. Sejam todos bem-vindos. Que nessa noite nós possamos nos entregar a Deus e prestar um culto verdadeiro, um culto de adoração a Ele. Vamos iniciar aqui a leitura com um texto lá em Salmos, capítulo 90. Peço que todos abram a sua Bíblia para podermos fazer a leitura. Salmos capítulo 90. Este é um salmo diferente, um salmo escrito por Moisés. Então é um salmo diferente aqui dos que nós temos costume de ler pelo escritor dele. E a palavra diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na corrente
são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Irmãos, o texto do salmista começa colocando a eternidade e o poder de Deus, porque Deus não é afetado pelo tempo que nós somos. Deus não envelhece, Deus é eterno, Ele não tem começo e nem fim. E o salmista coloca no início aqui essa verdade, ele expõe isso, a eternidade de Deus e o poder de Deus. E ao mesmo tempo ele faz esse contraste depois aqui nos versículos 5, 6 e 7 com a nossa humanidade limitada, que de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. E aí somos consumidos e conturbados. E ele faz esse contraste para que possamos entender que o Senhor é quem detém todas as coisas, e não nós, e não os nossos planos, a nossa falha sabedoria. E ele diz no versículo 9 que os nossos dias se passam, como um breve pensamento acabam-se os nossos anos. Quantas vezes a gente planeja algumas coisas e dali 5 anos aquilo que planejamos já nem faz mais parte dos nossos planos ou nem se concretizou, porque essa é a nossa humanidade. Mas Deus não. Deus, tudo que Ele faz, tudo que Ele fala, acontece, porque Ele é eterno, Ele é perfeito. E aqui nós podemos entender que sem Deus, tudo que planejarmos, tudo que fizermos sem Deus é em vão, é passageiro, não tem eternidade naquilo que nós planejamos sem Deus. Mas aquilo que temos junto a Deus, aquilo que temos junto ao coração de Deus, aquilo se concretiza, aquilo é bom ao nosso coração, é bom à nossa vida. E nós entendemos que temos que ter essa atitude, temos que ter essa entrega em tudo que fizermos para Deus, porque às vezes nós perdemos o nosso tempo aqui nessa terra com coisas que talvez não agrada ao Senhor, não agrada ao coração de Deus, e por isso se desfaz, por isso, como diz aqui no texto, murcha e seca, é como uma flor, é passageiro. Mas aquilo que construímos em Deus, aquilo que construímos através da comunhão com Deus, é eterno, porque tudo que Deus tem para nós, que venha do seu coração, é eterno. E o tempo passa rapidamente. Eu mesmo já
Fiz 1 ano de casado esses dias, olha para ver. Estava casando esses dias aqui, agora já deu 1 ano. Tá certo que é pouca coisa ainda, né? Tem gente aqui que está fazendo 40, 50 anos de casado. Mas o tempo passa muito rápido. E tudo que planejarmos aqui, que for atrelado a esse plano, vai passar. E qual o valor disso? Qual o valor que teremos ao final da vida se não construirmos algo que está em Deus? Não tem valor algum. Tudo vai passar. E uma das coisas que às vezes nós nos perdemos com essa ocupação, com essa perda de tempo nas coisas que não são tão importantes, é a falta da comunhão com o Senhor. Deus almeja a nossa amizade, Deus almeja a comunhão conosco. Isso é do prazer dele. E nós, às vezes, nos prendemos em coisas daqui e esquecemos de nos relacionar com o nosso Deus, da maneira que lhe agrada, da maneira que vai nos beneficiar. Porque todo plano que fizermos junto ao Senhor, em comunhão com Ele, certamente nós teremos sucesso. Certamente nós andaremos num caminho reto, porque estaremos em harmonia, em comunhão com Ele. Nós organizamos o nosso tempo com as prioridades corretas se alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus. E aí é o que o salmista fala aqui no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, ele está pedindo para Deus trazer para ele ensinamento, conhecimento, sabedoria daquilo que vem dele, daquilo que está nos planos dele para nós. E não tem coisa melhor, irmão, do que nós entregarmos tudo que tivermos da nossa vida para Ele, até nos mínimos detalhes, porque Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, não há nada que o Senhor não se importe conosco. E se entregarmos a Ele todas as áreas, tudo que nos rodeia, certamente o Senhor vai endireitar o nosso caminho e vai levar para nós a direção certa. E a comunhão, o tempo passado junto com o Senhor, vai nos trazer benefício, vai nos fazer viver bem, porque certamente nós vamos errar menos, aquilo que planejarmos vai dar mais certo, porque está em harmonia com aquilo que Deus tem. Agora, se nós não passarmos tempo, se nós não dedicarmos o tempo ao Senhor e, ao invés disso, trocarmos por outras prioridades, nós teremos mais chance de erro, nós teremos mais chance de andar por caminhos errados. Tem uma frase de Lutero que ele diz que tenho tanto o que fazer que não posso prosseguir sem passar diariamente pelo menos 3 horas em oração. Então é uma contradição, né? A gente tem muita coisa para fazer e às vezes a gente quer agilizar, fazer tudo. E Lutero está falando que ele tinha muita coisa para fazer, mas sem passar 3 horas pelo menos orando, ele não conseguiria. Por quê? Porque Deus sabe o caminho certo, sabe o futuro onde nós não conhecemos, e se orarmos, entrarmos em comunhão com o Senhor, Ele com certeza vai endireitar os caminhos, vai nos dar melhores oportunidades, o nosso caminho vai ser mais suave. E é isso que esse texto nos convida a organizarmos o nosso tempo para termos tempo ao Senhor e prioridade em comunhão com Ele. Amém? Vamos agora cantar um hino para fazer o momento de recolhimento das ofertas missionárias. Gostaria de chamar a equipe aqui à frente para entoarmos o hino 152. E quem veio preparado, quem veio com a oferta para ofertar aos missionários, fique à vontade neste momento.
Irmãos, nós temos alguns motivos de oração. Primeiro, gostaríamos de fazer a oração pela oferta dos missionários e a eles também, para que esse recurso aqui adquirido seja bem administrado, seja bênção na vida deles e também pelo trabalho que eles têm realizado. E também nós gostaríamos de orar pelos enfermos da nossa igreja. A Josi, o Eduardo, o Sandro, o seu Alvim, que carecem das nossas orações. Eu gostaria de chamar para essa primeira oração, pelos missionários, o Marcelo, puder vir aqui na frente para fazer essa oração. E pelos enfermos, eu gostaria de chamar a Lucimara para fazer essa oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos por estarmos aqui na tua casa para louvar e bendizer o teu nome. E neste momento, ó Pai, nessas ofertas, Senhor, que irão para os nossos missionários, que elas possam, Senhor, ampliar o teu reino, ó Pai, em todos os arredores do mundo, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, junto com eles, estar sempre em oração, para que o teu reino, Senhor, sempre esteja à frente de tudo, ó Pai. Esteja, Senhor, sempre auxiliando as pessoas que não conhecem a Ti, ó Deus. E é isso que nós desejamos, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles, dando sempre a saúde, a disposição, Senhor, a sabedoria, Senhor, para levar a Tua palavra, para que as pessoas possam crescer cada vez mais no Teu reino. É o que nós pedimos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, obrigada, Deus. Irmãos, agora vamos ouvir a palavra do Senhor, a mensagem preparada para essa noite. E quem vai trazer a mensagem é o pastor Walter, para nos edificarmos mais uma noite com a palavra de Deus. Hoje tem mais criança aqui no nosso meio, né? Vibrando com louvor. Fiquei muito contente. Oi? Olha, visitantes de João Pessoa. Muito bem, bem-vindos. Que Deus os abençoe aqui no nosso meio. Eu quero ler 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está em Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 2, aliás, capítulo 3.
Jonas, capítulo 3, eu leio a partir do versículo 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Agora vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, vou ler a partir do versículo 14 até o versículo 20. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Até aqui, que Deus nos abençoe na meditação dessa palavra que nós acabamos de ouvir, ainda que com voz rouca, mas vamos assim mesmo. Ela vai melhorando à medida que a gente fala. Nós estamos iniciando um novo ano e eu queria refletir hoje com vocês sobre o tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo está sendo chamado de 2021. Ano 2021 depois de Cristo. Estamos no 4º domingo desse ano, do 1º mês desse ano, e temos um ano pela frente. Pensando a respeito da questão do tempo, eu queria lançar algumas perguntas para a gente. Quanto tempo nós já vivemos neste mundo?
Cada um vai ter a sua resposta aí. O que nós já fizemos de importante, de bom nesse tempo que nós já vivemos? Cada um também pode encontrar a sua resposta. Pergunta mais difícil: quanto tempo nós ainda viveremos nesse mundo? O que faremos nesse tempo que ainda vamos viver aqui? Como estamos começando um novo ano, vale a pena a gente refletir sobre isso, sobre a questão do tempo. Tempo de vida, o que fazer no tempo. Fiquei muito espantado esses dias com o falecimento do ex-vereador Antônio Carlos, com 65 anos de idade. Nós o encontrávamos todo sábado na feira, ele conversava com todo mundo, estava trabalhando, e de repente, por causa da Covid, dentro de poucos dias ele faleceu. Deixou o trabalho, deixou a família, partiu. Creio que nem ele, nem os que estavam, os que o conheciam, pensavam que isso iria acontecer, mas isso aconteceu. E isso é uma questão de tempo para a gente refletir. Há pessoas que desperdiçam o tempo da sua vida, não aproveitam bem o tempo da sua vida. Por exemplo, quem vive viciado numa droga para fugir da vida e dos seus problemas, está desperdiçando o seu tempo precioso. Mas tem gente que é preguiçoso mesmo, não está envolvido em nenhum vício, mas tem preguiça. Não faz o que precisa ser feito, está gastando o tempo do mesmo jeito. Infelizmente, tem gente que escolhe fazer o mal. Todo dia quer fazer alguma coisa má, desperdiçando o tempo e acumulando sobre si a ira de Deus. Então, há diversas maneiras de lidar com o tempo. Cada um lida com o tempo de uma maneira. E nós estamos aqui, quem sabe, para aprender a lidar melhor com o tempo. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo trazer vida e vida em abundância. Quem sabe fazer a gente aproveitar bem o tempo, melhor o tempo, tanto aqui quanto depois. Então, nós temos a presença de Jesus conosco que nos garante esse aproveitamento melhor do tempo. Pois bem, os dois textos que eu li falam sobre o tempo. No texto de Jonas, que vai pregar na cidade de Nínive, que era uma cidade capital da Síria, eram inimigos do povo de Israel. Mesmo assim, Deus chama Jonas para ir pregar nessa cidade, e Jonas pela segunda vez, então agora ele obedece e vai lá pregar. Só que a pregação dele envolve tempo, ele chega lá e começa a pregar. Dentro de 40 dias essa cidade será subvertida. Se ele vivesse hoje, quem sabe ele colocaria isso no Facebook. Uma mensagem para todo mundo ouvir. Bom, já no segundo texto nós temos Jesus, que vai começar o seu ministério lá na região da Galileia, bem longe da Judeia, numa região de gentios, numa região de gente mais pobre, e Jesus começa anunciando lá a sua mensagem. E Marcos, ao relatar a mensagem de Jesus, diz assim, num versículo só: o tempo está cumprido, isto é, o tempo é chegado, e o reino de Deus está próximo, vem aí. Arrependei-vos e crede no Evangelho, nessa boa notícia que eu estou anunciando. Também Jesus está falando sobre o tempo. Qual é a localização dele no tempo e qual é a nossa localização no tempo?
Pois bem, isso me fez entender, como alguns outros textos da Bíblia, que o tempo de nossa vida é curto. No Salmo 90 fala que os nossos anos passam como um breve pensamento. O tempo da nossa vida é curto. Quando a gente é criança ou jovem, a gente não tem muito essa percepção. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, envelhecendo, a gente ganha cada vez mais essa percepção que o tempo é curto, que a vida passa rapidamente, que se a gente não aproveitar bem a vida, ela pode ser muito desperdiçada, ficar sem sentido, não acontecer nada de importante. Pois bem, se o tempo da nossa vida é curta, o que fazer nesse tempo? E eu gostaria de, com esses dois textos, dar duas sugestões para todos nós. Primeiro, se o tempo da nossa vida é curto, convém aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E eu tenho certeza que Deus concede oportunidades a todos nós. No decorrer da nossa vida, no decorrer de cada semana, Deus sempre está providenciando alguma oportunidade para nós. E se o tempo da nossa vida é curto, convém aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Convém aprender a perceber que oportunidades vêm de Deus para a nossa vida e que a gente deve agarrar com toda a nossa força. Se a oportunidade não vem de Deus, se ela não é boa, deixa para lá. Mas se ela vem de Deus, se ela é boa, convém pegá-la. No primeiro texto que nós vimos, o profeta Jonas vai pregar em Nínive, com raiva, bravo, prega destruição, e ele nem acreditava no arrependimento da cidade. Pois não é que a cidade se arrependeu? A partir do rei até os animais, diz o texto, que todos se humilharam, colocaram cinzas sobre a cabeça, mudaram a veste, pararam de comer, pararam de beber e oraram a Deus pedindo misericórdia de Deus. Eles aproveitaram bem a oportunidade que Deus lhes deu. Porque a realidade em Nínive era de violência, como a gente vê em muitas cidades brasileiras, muita violência. Graças a Deus aqui a gente não experimenta muito isso, mas em outras cidades a gente vê muita violência, notícia de muita violência. Pois a pregação de Jonas, dando um tempo de 40 dias, moveu aquele povo a aproveitar aquela oportunidade antes dos 40 dias. E aí diz o texto que Deus se arrependeu do mal que lhes faria. Isso mostra para mim que arrependimento não é tristeza, como a gente acha que é. Arrependimento é mudança de mente e de atitude. Deus se arrependeu porque ele não fez, decidiu não fazer aquilo que ele tinha dito pelo profeta que iria fazer. Mas por causa do arrependimento do povo, por causa da reação do povo, porque o povo soube bem aproveitar a oportunidade que Deus lhe deu. E eu queria propor que a gente pensasse que oportunidades Deus nos tem dado. Estamos diante de um novo ano. Convém a gente ficar de antena ligada para ver a oportunidade que Deus está dando a cada um de nós. Quando Ele nos der uma oportunidade, como o tempo da nossa vida é curto, convém a gente aproveitar a oportunidade. Convém. Quem sabe estudar mais um pouco, fazer um curso. Quem sabe lançar-se a um novo trabalho. Quem sabe se casar. Teve gente que casou no ano passado, mesmo na pandemia. Quem sabe mudar algum jeito da gente ser, da gente fazer.
Então, quando a oportunidade aparecer, é hora de aproveitar, porque o tempo da nossa vida é curto. A Bíblia diz isso. Vamos para a segunda sugestão? Se o tempo da nossa vida é curto, convém nos arrepender e crer no Evangelho. Porque essa eu acho que é a melhor oportunidade que Deus dá a todos. Arrepender e crer no Evangelho. O Evangelho que Jesus fala aqui em Marcos diz respeito à realidade do reino de Deus, que está chegando, que está vindo, que ele vem anunciar, e o trabalho dele, que era principalmente a morte e ressurreição em nosso lugar, ele veio fazer como parte desse reino. Mas o reino, vamos pensar assim, é como se fosse um lugar muito bom da gente viver, em justiça, em paz, sem o mal presente. Nós não almejamos isso? Todos nós queremos isso. Pois o reino de Deus é essa realidade que Deus vai trazer para cada um de nós, para o mundo, para o novo céu e para a nova terra. E essa realidade Jesus veio proclamar. E depois dele proclamar isso, Marcos mostra Jesus chamando especificamente duas duplas de pescadores. Os irmãos Simão e André e os outros irmãos Tiago e João. E ele faz questão de dizer que Jesus está passando, chama a primeira dupla, eles imediatamente o seguem. E na segunda dupla ele faz a mesma coisa, chama e eles imediatamente o seguem. Então aqui nós temos uma coisa interessante. A melhor reação do ser humano diante desse convite de Jesus, diante dessa oportunidade de Jesus, é seguir a Jesus imediatamente. Quando a gente entende esse convite, a melhor reação é a gente seguir a Jesus imediatamente. Mas uma segunda coisa me chamou a atenção no texto é que no versículo 20 diz assim: logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Ora, Tiago e João participavam de uma firma familiar que tinha até empregados. Não só o pai e eles, talvez mais alguns irmãos fizessem parte dessa empresa familiar, mas tinha empregados. O que me faz crer que eles tinham um negócio bom, um negócio grande, um negócio que dava para eles uma qualidade de vida melhor e, quem sabe, prometia para eles uma vida muito melhor financeiramente falando. E, no entanto, o que eles fizeram? Deixaram e seguiram a Jesus. O Evangelho é tão bom que vale a pena a gente abrir mão de alguma coisa assim para seguir a Jesus, nos arrepender e crer, confiar nesse Evangelho. Muitas pessoas têm feito isso ao longo da história, e o convite continua aberto a todos, a todo mundo, porque Deus deseja que todos se arrependam e creiam no Evangelho. Se a nossa vida é curta, essa é a melhor oportunidade que Deus concede a todos os seres humanos e convém a gente aproveitar essa oportunidade. Quando Jesus fala ali de arrepender e crer no Evangelho, a construção lá no grego em que foi escrita esta frase, ou o Novo Testamento como um todo, dá a entender que não é só uma atitude uma vez a pessoa mudar de pensamento e de atitude e confiar em Jesus no reino de Deus. Não, dá a impressão que é uma vez e continua acontecendo continuamente. O que isso quer dizer?
que essa oportunidade diz respeito a uma mudança para a vida toda, uma mudança que se repete, uma mudança constante. Toda vez que a gente souber de que é preciso se arrepender e confiar melhor, está na hora de fazer. E aí que eu vejo a importância de uma igreja. Participando de uma igreja é que a gente conhece melhor a Jesus para ser parecido com Ele. Conhece melhor a vontade de Deus para o ser humano para corresponder a essa vontade. Se a gente vai levando a nossa vida normal e nunca para meditar, para ler, para orar, para ouvir, para pensar, para tomar decisões internas, agora eu vou fazer isso, a gente perde essa oportunidade do melhor convite da Bíblia de se arrepender e crer no Evangelho, na boa notícia que Jesus veio trazer. Então, meus irmãos, eu quero terminar a nossa mensagem dizendo assim: nós estamos iniciando um novo tempo chamado 2021. Se nós estamos aqui, significa que Deus já renovou esse tempo na nossa vida. Estamos vivos, estamos com uma relativa saúde que dá para estar aqui. Temos um tempo diante de nós, se Deus quiser. Como o nosso tempo é curto e a gente não sabe até quando ele vai, convém a gente aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Principalmente a oportunidade de seguir a Jesus, de servir a Jesus, como aqueles primeiros discípulos fizeram. E esse exemplo está aqui para nos incentivar a ter essa mesma reação. Que Deus os abençoe e nos ajude a aproveitar muito bem o tempo desse ano. Todas as oportunidades que Deus nos der, que a gente esteja atento e possa aproveitar essas oportunidades. Que Deus os abençoe. Amém. Irmãos, som. Meus irmãos, agora nós vamos entoar outro hino de número 283 e eu convido a igreja para se colocar de pé para nós entoarmos juntos esse hino e no final nós já caminharemos para uma oração e a bênção para finalizarmos o nosso culto de hoje.
doce a fé, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Com o Pai agora temos, com Jesus real perdão. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. A igreja pode se assentar. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos que puderam vir aqui nessa noite, também aos irmãos que nos acompanham nas mídias sociais, que todos tenham uma semana abençoada. E agora nós vamos finalizar com uma oração e a bênção do Senhor sobre nós. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Oremos. Senhor, são muitas as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós, Pai. Oportunidades de nos achegarmos cada dia mais a Ti, de vermos a Tua mão operando nas nossas vidas, de proclamarmos o Teu Evangelho, de nos arrependermos, de mudarmos de vida, mudarmos de pensamento, de nos reaproximarmos de alguém, de recomeçarmos, Senhor Deus, algum projeto que não deu certo, de pedirmos perdão para alguém que nós ferimos ou machucamos em algum momento. Senhor, o Senhor tem nos dado muitas oportunidades, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para nós aproveitarmos essas oportunidades, Senhor, e honrarmos o Teu nome ao aceitarmos o desafio de entrar por essas portas que o Senhor tem aberto nas nossas vidas, Pai. Mas também nós reconhecemos, Senhor Deus, o quão importante para as nossas vidas é seguir o Teu Evangelho, seguir o Teu Filho, crer, nos arrependermos, a abrirmos mão de outras coisas, Senhor Deus, que nos distraem, que tiram o nosso foco, Senhor Deus, da missão que o Senhor tem para nós. E nós agradecemos pela palavra que ouvimos hoje, Senhor Deus. Mais uma vez, a Tua palavra nos chama a atenção para o quão importante é o Evangelho, o Teu Evangelho nas nossas vidas, Pai. Por isso, leva-nos, Senhor Deus, debaixo dos Teus cuidados, debaixo da Tua proteção, mas também orientados pelo Teu Espírito para sermos sal e luz aonde nós estivermos, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado porque nós pudemos rever os nossos irmãos, louvar o Teu nome juntos, e porque essa noite foi gostosa, foi edificante e renovou a nossa fé, o nosso espírito no Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém.